Ok, turma, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique. Nós estaremos aqui juntos na disciplina de GTEM, onde ela passa basicamente sobre os três principais pontos, desde a geração da energia elétrica até a entrega dela, né, dentro das nossas casas ou em fábricas aos nossos consumidores, tá certo? Dentro da eletrotécnica, e a gente é sempre importante falar isso, é um campo de trabalho enorme para vocês. Tudo bem que num primeiro momento é mais fácil a gente imaginar a distribuição, que é o que a gente tem contato por morar nos centros urbanos, e toda hora a gente vê as manutenções em postes e afins, mas tanto o transporte da energia elétrica, que é o tópico da transmissão, e também a produção dela, que é quando a gente chega na geração, ela entra muito dentro da área da eletrotécnica e oferece campo de trabalho para vocês, né? Então é sempre importante quando a gente inicia esse tipo de conteúdo, esse tipo de disciplina, nós falarmos sobre isso, que é uma disciplina voltada para a prática, é uma disciplina que vai fazer parte da formação de vocês e vai abrir o leque de mercado de trabalho também, certo? Antes da gente começar, né, no primeiro momento, vou falar um pouquinho também sobre a minha formação, por que eu fui escolhido, né, para estar ministrando a disciplina de GTEM com vocês. A minha formação é em automação industrial, mas eu sou pós-graduado em sistemas elétricos de potência. Então, todos esses três pilares que a gente vai trabalhar aqui durante a nossa disciplina, que é o da geração, distribuição e de transmissão, eles foram abordados nessa minha especialização, né? E como formação técnica, eu também sou eletrotécnico, né? Em breve seremos companheiros, né, de trabalho e vamos trocar o máximo possível de informações aqui durante essa disciplina, tá ok? Então vamos começar, né, num primeiro momento, mostrar o que seria o CEP, o que seria o Sistema Elétrico de Potência como um todo. Como eu já havia dito, né, a energia elétrica que chega até nós, nas nossas casas, ou até mesmo nos polos industriais, ela, num primeiro momento, ela tem que ser produzida, ela tem que ser gerada. Isso normalmente não vai ocorrer nos centros urbanos. E o porquê que isso não vai ocorrer dentro dos centros urbanos? Porque dependendo da modalidade que a usina for, né, ela pode trazer ali riscos, né, de acidentes ou precisar de recursos naturais. Então, no primeiro momento, nós temos que imaginar que todas essas usinas elas vão estar situadas em um local afastado dos centros urbanos, produzindo energia elétrica, e essa energia elétrica vai ter que ser entregue aos consumidores, ok? Só que, devido a essa distância, esse afastamento que a gente acabou de comentar, você precisa fazer o elo entre os centros urbanos e a produção de energia elétrica. Esse elo se trata da transmissão de energia, ok? Então, quando nós falamos de transmissão de energia, nós estamos fazendo o transporte da energia elétrica que foi produzida na usina, que seria essa instalação industrial, que nós vamos falar mais a fundo, com mais calma, os tipos e as modalidades, para que esse transporte seja feito até os centros urbanos. Chegando nos centros urbanos, a gente ainda precisa concluir mais uma etapa, que é distribuir essa energia para os consumidores, né? O que nós temos que ter aqui em mente num primeiro momento é que, como estamos trabalhando com energia elétrica, as questões de segurança, elas são muito importantes. Elas entram também muito dentro desse nosso estudo, né, de como a gente vai executar esse tipo de transporte. Não vai ser algo tão fácil assim, né? Nós também iremos trabalhar com níveis de tensões altos, que podem provocar riscos de acidente, choques elétricos. Então, toda essa estrutura, né, que vai desde o cabeamento até a entrada dos consumidores, que isso pode ser feito através das linhas aéreas pelos postes, ou de maneira subterrânea, como são as câmeras que a gente vê aí a rodo hoje em dia nos centros urbanos, existe todo um aparato, né, tanto para proteção como também da manutenção da entrega da energia limpa com qualidade. Tudo bem que nem sempre vai chegar, vai ter níveis aceitáveis de oscilação,
mas a concessionária que vai ficar responsável, ela vai tentar ao máximo entregar isso de uma maneira mais limpa possível, tá certo? Vamos dar aqui seguimento. Bom, nós temos num ponto o esquemático para poder mostrar tudo isso que a gente já veio comentando, né? Se inicia na usina, logo de cara nós teremos aí transformadores de grande porte, tá certo? A função básica desses transformadores de alta potência será elevar os níveis de tensão. E aí sempre vem aqueles questionamentos, mas por que é necessário trabalhar com tensões, né, na ordem de milhares de volts, né? O porquê que a gente joga a tensão elétrica a níveis altíssimos? Quando é visto, né, durante o curso, disciplinas que abordam magnetismo, falam sobre máquinas elétricas, o transformador, que é uma máquina estacionária, que é uma máquina que trabalha com o fenômeno da indução sem ter nenhum tipo de parte móvel. No fenômeno da indução, nós sabemos que quanto maior for a tensão, menor será a corrente. E conceitualmente, nós sabemos que o que passa pelos condutores de energia é a corrente elétrica. Então, é viável que a gente tenha uma corrente de transmissão reduzida para que a gente tenha uma economia no tamanho dos condutores e consiga fazer com que o projeto elétrico, o custo com o projeto elétrico em si, seja reduzido, tá certo? E como a gente está falando aqui em situações onde a gente vai ter quilômetros e quilômetros de distância para conseguir transportar essa energia elétrica, isso automaticamente vai fazer com que o projeto seja muito caro, né? Então, o que a gente consegue fazer para diminuir o tamanho dos condutores e atenuar o custo do projeto é crucial dentro de toda a engenharia do transporte de energia elétrica, tá certo? Dentro ainda da disciplina de GTEM, nós falaremos também sobre a questão, como eu já havia dito, né, não só de segurança, mas sobre os arranjos físicos, né, como esses cabos eles vão ter que se situar, como eles vão ser acomodados nas torres de transmissão, a questão da manutenção. E lá no início da nossa conversa, nessa disciplina, eu já havia dito que isso era uma ramificação da eletrotécnica, um mercado de trabalho para vocês. E é nesse ponto de manutenção, de instalação, né? Não para o dimensionamento, porque de dimensionamento ele já entra numa parte mais de projeto, uma parte de engenharia. Mas todo esse processo, né, de fazer manutenção, fazer a instalação como um todo, né, entra o técnico de eletrotécnica para poder estar executando esse tipo de tarefa, esse tipo de trabalho. Logicamente, né, que com um treinamento bem mais específico para conseguir atingir isso tudo, tá certo? A gente pode ver aqui, ó, num primeiro momento, em que a gente vai ter no item A a geração vai vir para os transformadores de energia. Nesse ponto, a gente chega no item B, que é o item da transmissão, onde a gente vai jogar essa energia elétrica que acabou de ser produzida para ser transportada, chegando, né, num ponto onde a gente chama de subestação transmissora, onde ali vai ser o primeiro estágio, vamos dizer assim, de repouso, entre aspas, da energia, seguindo para as subestações de distribuição, que é o nosso item C, a gente já começa a entrar dentro da distribuição, e na distribuição de energia, essa energia vai passar pelos condutores, vai vir pelos postes que a gente visualiza, né, no nosso dia a dia, situados nas ruas, e nesse ponto é onde a gente vai ver se a energia ela vai para os consumidores comerciais e industriais, que seria o item E, ou se ela vai ser dividida e ir para os consumidores residenciais, certo? Quando a gente fala nesse ponto de escolher para onde ela vai, não quer dizer que a distribuidora ela vai escolher ou mandar para o residencial ou mandar para o industrial, ela vai mandar para os dois. O que vai ocorrer é que, dependendo da demanda do consumidor, ela vai ter que fazer um aparato, ela vai ter que preparar, tá,
para conseguir mandar isso. Então, hoje em dia, né, a nível residencial, nós recebemos energia elétrica do transformador que está situado no poste. Agora, quando a gente entra num consumidor residencial, aliás, né, industrial, aonde a potência consumida é muito mais alta, aquele transformador que está lá no poste não dá vazão, não dá conta do recado. Então, na verdade, a unidade consumidora industrial, ela vai dispor de sua subestação. Dentro da sua subestação vai existir um transformador para poder fazer já a redução da energia de distribuição, da tensão de distribuição, e conseguir alimentar, né, toda a demanda, toda a carga existente dentro daquela unidade, tá certo? E como a gente já havia comentado, né, na transmissão, uma tensão muito alta, para que a gente possa ter uma redução da corrente, tá certo? E quando a gente chega na distribuição, a gente ainda trabalha com tensão alta, porém, numa tensão menor do que a tensão da transmissão. Se num primeiro momento a gente tinha um caminho, né, onde a gente não tinha uma grande população urbana, um caminho mais livre entre a subestação até o centro urbano, nós poderíamos utilizar de tensões mais altas, certo? Quando a gente já chega dentro dos centros urbanos, essas tensões mais altas, elas aumentam a probabilidade de riscos de acidente. Então, vai passar pelo transformador, o transformador vai dar uma reduzida, tá certo? Mas a gente ainda vai ter a necessidade de reduzir ainda mais quando essa energia elétrica chegar, né? Quando essa tensão elétrica chegar nas nossas casas ou nas unidades industriais. No nosso caso, isso a gente também aqui vai falar com muito mais calma, né? Mas em aulas posteriores, os níveis de tensão que a gente trabalha são 127 e 220 volts. Mas, em média, né, o valor que está chegando lá para aquele transformador de distribuição é algo em torno de 13.000 volts. Tá certo? Já no consumidor industrial, ele pode aproveitar esses 13.000 e, na hora de rebaixar a tensão, não necessariamente ele vai rebaixar para 127 ou 220. Ele pode rebaixar essa tensão para valores mais altos, para atender motores, máquinas industriais que trabalham com níveis maiores, tá certo? Então, o que vai ditar o nível de tensão que ele vai estar trabalhando vai ser o próprio consumidor, caso ele seja o responsável e receba o que nós chamamos de rede primária, tá certo? Que é essa rede com a tensão mais alta e depois da redução, né, a gente chama de rede secundária.